Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O Brasil do governo de Jair Bolsonaro desponta como uma das maiores economias do mundo. E detalhe, não sou eu que estou afirmando isso com fontes da minha cabeça. Veja só esta imagem que você vê aí na sua tela. Olha aí, o Brasil voltou ao top das 10 maiores economias do mundo, inclusive superando Rússia, Coreia do Sul e Austrália. E detalhe, dados atualizados do ano de 2022, o PIB nominal em trilhões de dólares do Brasil está na casa dos mais de 1,8 trilhão, ou seja, uma recuperação econômica surpreendente. E detalhe, em meio a uma pandemia. E é claro que notícias boas como essas acabam sendo um verdadeiro pesadelo para que a TV Globo, seus jornalistas, a velha imprensa brasileira divulgue. A prova disso é o vídeo que nós veremos a seguir. Assista. As contas da União, dos estados, municípios e das empresas estatais fecharam abril com um saldo positivo de quase 39 bilhões de reais, sem levar em conta o pagamento dos juros da dívida pública. É o melhor superávit primário para o mês desde o começo da série histórica, em dezembro de 2001. De acordo com o Banco Central, apenas as estatais registraram resultado negativo. No acumulado do ano, o superávit é de 148 bilhões e meio de reais. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 10,5% de fevereiro a abril. Segundo o IBGE, atingiu o menor nível para o trimestre desde 2015, quando o índice foi de 8,1%. São atualmente 11 milhões e 300 mil desempregados e 96 milhões e 500 mil pessoas empregadas, o maior número desde o início da série histórica, em 2012. O rendimento médio, no entanto, caiu quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado e ficou em R$ 2.569 por mês. Opa, pera um pouquinho aí. Nós estamos tratando de um velório ou de notícias excelentes sobre a economia do nosso Brasil? Parece que estamos falando de um velório, parece que alguém aqui não está mais entre nós. Até porque, editora, coloca só na imagem cheia a foto da cara dos dois jornalistas, da senhora Renata Vasconcelos e do seu colega de bancada do Jornal Nacional, ao divulgarem as ótimas notícias. Tá basicamente naquela linha, né? Infelizmente, temos péssimas notícias para vocês, povo brasileiro. O desemprego não diminuiu, o desemprego despiorou. Pois é, que velório é este, hein? Olha, deve ser muito difícil os opositores do presidente Bolsonaro serem obrigados a darem um braço a torcer e admitirem que o Brasil está crescendo. E não só isso, empresas públicas como Petrobras, Caixa Econômica Federal batendo lucros recordes. Mais do que nunca eu preciso da sua ajuda. Uma grande amiga acabou de descobrir a síndrome de Sjögren, que afeta órgãos, cérebro e tantas outras partes do corpo. Mas, no caso dela, afetou os dentes, fazendo com que Tamara não consiga mais voltar a sorrir. Por isso que nós queremos uma vaquinha, a qual você pode colaborar clicando no link que se encontra aqui embaixo deste vídeo, ou mesmo doar qualquer valor através da chave de celular no Pix, DDD 11 95668 0107. Meu muito obrigado. Mas calma que não parou por aí, viu? O desespero na TV Globo também atingiu a Globo News, como é o caso da militante travestida de jornalista, a dona Mira Leitão, amiga pessoal de Dilma Rousseff, que ao comentar sobre estes mesmos dados econômicos, acabou tentando mais atacar o presidente Bolsonaro e criar falsas narrativas contra o governo do que efetivamente fazer análise, né? E no final das contas se perdeu toda. E olha, tá difícil entender o que essa mulher disse. Era um resultado esperado, né, Miriam, esse resultado positivo. A questão é de que maneira isso vai se refletir daqui para frente, se a gente vai poder esperar aí, ter a expectativa de que isso siga num número positivo, num saldo que seja importante para o país. Se liga no malabarismo para tentar desmerecer o crescimento do Brasil. Olha aí, Miriam Leitão dando aula. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que acompanham a Conexão. Olha, Leilane, na verdade, esse resultado é positivo, mas não é tão positivo quanto se imaginava. Olha, o resultado é positivo, mas não é tão positivo quanto se imaginava. Olha, é impressionante. O Brasil, eu mostrei para vocês, está entre as 10 maiores economias do mundo, mesmo em meio a uma pandemia. Mas não, para ela, não é tão bom assim, não.
Vamos continuar. O mercado financeiro esperava alguma coisa como 1,5%. Tinha mais gente apostando em 1,5%. Eu conversei com vários economistas antes, nessa expectativa. Então, o resultado de 1% é na expectativa mais baixa que o mercado tinha. Ele achava que ia crescer entre 1 e 1,5%, mas apostando mais em 1,5%. O que veio de resultado que decepcionou um pouco, isso que o André estava falando, a agropecuária negativa e também a queda na taxa de investimento. A gente vê isso também na formação bruta de capital fixo, que é um nomão... O que é isso? Pois é, que na verdade reflete um pouco a taxa de investimento, né? Você investe a formação bruta de capital fixo, que chama assim, com esse nome, gente, desculpa, né? O economista que vai se juntar a nós pode explicar até melhor, mas ele caiu 3,5% em relação ao último trimestre, caiu 7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Foi isso que o governo estava achando que o fato de que último dado, a taxa de investimento tinha crescido, que isso aí era resultado das reformas, é o que o ministro Paulo Guedes dizia, que ia continuar. Não continuou, deu uma queda. Então, esse número de 1% é bom, cresceu bem no primeiro trimestre, mas esperava-se mais. Oi? Nossa, peraí, que malabarismo foi esse? Vocês entenderam alguma coisa que essa mulher disse? Primeiro que ela elogia o crescimento econômico do Brasil, dá o braço a torcer, admite que o Brasil está crescendo nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Aí ela fala algo muito bom, que é o endividamento público do Brasil diminuindo, o desemprego diminuindo, mas aí na mesma frase ela fala, olha, isso foi bom, mas não foi tão bom. Oi? Olha, pessoal, a verdade é uma só. Todo esse contorcionismo para dar ótimas notícias sobre o governo federal se deve pelo fato dessa mesma galera estar sonhando com o retorno de um criminoso ao poder para que este mesmo, no caso o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, volte a abastecer os cofres da TV Globo com mais de 6 bilhões de reais no mínimo em troca de propaganda de empresas públicas na grade da emissora. Até porque este foi o valor aproximado que o governo federal do Lula petista pagou aos cofres da emissora do Plim Plim durante um período de 10 anos para fazer propaganda sem nexo, sem pé nem cabeça de uma Petrobras, de uma Caixa Econômica Federal e por aí vai. E detalhe, sempre em horários nobres, aonde o trecho da propaganda exibida é muito mais caro. E não sei se vocês perceberam, mas o destaque dado para as boas notícias sobre este governo foi de apenas 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Agora, quando é para tratar sobre falsas narrativas, como por exemplo, classificar o presidente Bolsonaro como genocídio negacionista, aí são horas e mais horas na programação destacando esse tipo de narrativa. Mas as notícias são tão boas e a verdade é uma só que muitas das vezes fica até difícil esconder e faz com que Mira Leitão, como vocês acabaram de ver, gaguejar, faz com que Renata Vasconcelos também se perca toda e com uma cara de tristeza seja obrigada a dar, infelizmente, boas notícias. Pessoal, se você gostou desse vídeo já sabe, curta, comente, compartilhe. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.